Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, onde na aula passada nós falamos sobre os macronutrientes e micronutrientes. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre os carboidratos, que são considerados macronutrientes. Então, vamos lá. Os carboidratos, eles servem de energia para as funções do nosso corpo e para as realizações de atividade física. Então, a principal função do carboidrato é a função energética. Por quê? Porque ele vai nos fornecer energia para o nosso corpo, para qualquer atividade que nós realizamos durante o nosso dia a dia. Então, quando a gente, durante a nossa alimentação, a gente ingerir carboidrato, esse carboidrato vai ser responsável pela energia que nós vamos utilizar para as atividades que a gente realizar durante o dia. Então, vamos lá. O carboidrato, eles são armazenados em forma de glicogênio. Quando eu falo glicogênio, é a mesma coisa de eu estar falando de glicose. E quando eu falo de glicose, é a mesma coisa que eu estar falando de açúcares. Então, os carboidratos, eles são armazenados em forma de glicogênio, glicose ou açúcares, viu? Podendo utilizar essas três nomenclaturas. Esse glicogênio, ele vai servir de combustível energético no fígado e nos músculos. Então, vamos lá. Os carboidratos, eles vão estar armazenados no fígado e nos músculos, viu? Então, quando na sua alimentação você ingerir carboidrato, esse carboidrato, ele vai ser transformado em glicogênio e ele vai direto para o fígado ou para o músculo. Quando ele for para o fígado, observem nessa imagem, nós temos o fígado, depois na setinha nós temos. Quando ele for no fígado, os carboidratos mantêm o nível de glicemia no sangue. O que seria glicemia? Seria os níveis de açúcares no sangue, fornecendo energia para as células. Então, quando nós nos alimentamos de carboidratos, esse carboidrato que fica armazenado no fígado, ele serve de energia para as células. Já os carboidratos que vão ficar armazenados nos músculos atuam como energia pronta para atividades esportivas. Quando eu falo atividades esportivas, eu posso dizer que qualquer atividade que eu realizo no dia a dia também. Quando você ingerir carboidrato e o carboidrato estiver armazenado no músculo, ele vai te dar energia pronta, energia rápida, para você realizar qualquer tipo de movimento, seja no seu dia a dia ou seja para alguma atividade esportiva. Entendido? Então, dando continuidade. A quantidade de carboidratos, ela varia conforme a necessidade da pessoa. Então, vamos lá. Cada indivíduo, ele necessita de uma quantidade de carboidratos diferente no organismo, viu? Não quer dizer que eu necessite da mesma quantidade do que você, do que seu colega, do que seu vizinho. Não. Cada pessoa, ela necessita de uma quantidade de carboidrato diferente, viu? Então, vamos lá para os nossos exemplos. Em dietas para perca de peso, são ingeridos em mínimas quantidades, ou seja, para pessoas que estão acima do peso, pessoas obesas, pessoas que estão com peso acima do ideal, elas precisam ingerir carboidratos em menores quantidades, viu? Por quê? Porque esse carboidrato, ele vai servir como fonte energética, mas essa energia você precisa gastar. Se você não gastar, ela vai ficar armazenada no seu organismo em forma de gordura. Então, para perca de peso, a pessoa precisa ingerir quantidades mínimas de carboidratos. Já para ultramaratonista e atleta de longas distâncias, o consumo de carboidrato ele deve ser maior. O que seria um ultramaratonista? Seria um atleta que corre 42 quilômetros de distância. Imagine, quase a distância de uma cidade a outra. Então, a pessoa que ela
o atleta que pratica corridas de longa distância, ele precisa ingerir uma quantidade de maior de carboidrato. Por quê? Porque ele vai precisar ter mais energia armazenada do que uma pessoa que não vai realizar nenhum tipo de atividade física ou que vai realizar pouca atividade física, entendi? Então, vai variar dessa forma. Se eu preciso gastar muita energia, eu preciso me alimentar de mais carboidratos. Se eu vou gastar pouca energia, eu preciso me alimentar de poucos carboidratos. Senão, esse carboidrato fica armazenado lá em forma de gordura e eu posso ficar obeso. Dando sequência, nós vamos falar dos carboidratos simples e complexos. Nós temos essas duas classificações para os carboidratos. Nós vamos falar de carboidratos só nessa forma, por quê? Porque é o que nos refere à atividade física, a você conseguir montar sua dieta de acordo com a sua necessidade física. Então, vamos lá. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo. Então, significa que quando eu me alimento de carboidratos simples, esse carboidrato rapidamente vai ser transformado em energia para o funcionamento do meu organismo, viu? Então, são exemplos: mel, rapadura, balas, tudo que é doce. Essas coisas que tem um açúcar em grande quantidade, ele nos fornece energia com mais rapidez. Então, rapidamente eu consigo metabolizar esse alimento e transformar ele em energia. Por quê? Porque eles são carboidratos simples. Enquanto os carboidratos complexos, eles apresentam um processo de absorção mais demorado. Significa o quê? Significa que vai demorar um pouco mais quando você ingerir esses carboidratos complexos. A demora vai ser um pouco maior para ele poder se transformar em energia, viu? Então, se você for sair da sua casa para praticar atividade física, você vai precisar de energia, né? Se você se alimentar de carboidratos simples, rapidamente você vai conseguir ter essa energia para você gastar. Se você se alimenta de carboidratos complexos, vai demorar um pouco mais para esses alimentos serem metabolizados em energia. Então, você vai ter um tempo aí, uma duração de 30 minutos no máximo para esse alimento ser transformado em energia, viu? Entre os alimentos ricos em carboidratos, podemos citar também, né? O milho, o macarrão, o arroz, a mandioca, o inhame, que são massas, né? Como vocês puderam perceber. E não podemos esquecer também de pães, massas e doces, viu? Que também são exemplos de carboidratos. Então, lembrando que carboidratos, eles nos proporcionam energia. Então, quando nos alimentamos de carboidratos, nós estamos procurando energia. Então, nós temos que gastar essa energia. Não adianta você comer bastante carboidrato e você não gastar energia desse carboidrato. Por quê? Porque ele vai te trazer um excesso de peso. Então, dando continuidade, vamos lá. E aí, professora, carboidratos engordam? Como vocês podem ver na imagem aí, várias guloseimas, doce, pão, batata frita, que são carboidratos. Os carboidratos, eles engordam, sim, se eles forem ingeridos em excesso, em grandes quantidades. Por quê? Porque se você ingerir carboidrato, você precisa gastar essa energia que você ingeriu. Se você não ingerir, ou se você não gastar essa energia, ela vai ficar armazenada no teu organismo e ela vai se transformar em gordura, o que vai te trazer o excesso de peso. Então, os carboidratos são alimentos que devem estar presentes na nossa dieta, viu? Não podemos cortar de maneira nenhuma, por completo, os carboidratos da nossa dieta. De forma nenhuma. Por quê? Porque os carboidratos,
eles são fonte energética, então nós precisamos de carboidratos para poder realizar nossas atividades do dia a dia. O recomendado é que não exagere, então você não deve comer em excesso carboidrato, porque o excesso pode trazer problemas relacionados à saúde. Um deles seria a obesidade, pois o excesso é armazenado em forma de gordura. Ingeriu carboidrato, transformou em energia, não gastou aquela energia, ela vai ser transformada em gordura e vai ficar armazenada lá naqueles lugarzinhos piores, no abdômen, nos braços, nas coisas, vai ficar armazenada em forma de gordura. Entretanto, uma alimentação pobre em carboidratos pode ser também prejudicial, pois, como dito anteriormente, esse nutriente é fundamental para o fornecimento de energia. Então, o ideal é que você se alimente com carboidratos, mas não exagere na quantidade de carboidratos. Por exemplo, faça um balanceamento da sua alimentação. Precisa ingerir carboidratos? Sim, precisa. Então, procure carboidratos que não sejam tão calóricos. Por exemplo, mandioca, batata. Substitua esses alimentos por alimentos que são mais calóricos, como pães, como bolos, como doces, que são mais calóricos. E aí, sua dieta está completa. Então, tenham um bom dia. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo no coração.